Bem-vindo ao canal. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever e curtir este vídeo. O assunto que eu vou pregar hoje não se limita ao jejum. O tema da minha mensagem é como preservar a sensibilidade para com Deus, ou preservando a sensibilidade para com Deus. No entanto, apesar de não se limitar a isso, eu preciso mexer no assunto de jejum para não apenas ilustrar, te mostrar como Deus me trouxe esse assunto à tona e deixar um gancho pronto para lá no final dar um arrematezinho ligado ao assunto. No ano passado, eu estava num segundo jejum prolongado que eu fiz no ano, e um homem de Deus que eu respeito e admiro muito dessa nação, um gigante espiritual, nós estávamos juntos no evento por vários dias, e eu não consegui esconder dele que estava jejuando. Vamos almoçar hoje, Subirá. Falei, olha, eu posso sentar comer, mas posso sentar conversar, mas não estou comendo. Né? E à noite, falei, também não, mas vale o tempo de comunhão à mesa. Né? Daí ele, não, então vamos deixar para amanhã cedo. Falei, então, o café também não. Ele falou, pelo menos ao almoço. Falei, também não. Ele falou, vamos logo para o assunto. Até onde vai esse jejum? Falei, vai demorar um pouco. Aí ele olhou para mim e falou, mas quanto tempo você já está? Eu falei, já faz um tempo. Né? E mesmo eu tentando ser evasivo, ele falou, Luciano, desculpa perguntar. Você está entre as pessoas que eu conheço, talvez mais jejue, que talvez mais ensine sobre o assunto. Ele já tinha lido o meu livro. Ele falou, posso te fazer algumas perguntas? Eu falei, pode. E uma pergunta dele me trouxe assim uma reflexão diferenciada. Ele falou, o que tem te levado a se dedicar tanto ao jejum ultimamente? Eu falei, pastor, se o senhor me perguntasse isso lá nos meus 18 anos de idade, ou mesmo há década e pouco atrás, minha resposta de prontidão seria o sobrenatural. Eu queria romper, eu queria experiências maiores, eu queria avançar no ministério, não apenas na força do braço, mas vendo a mão de Deus. E eu confesso que o jejum tem sido uma ferramenta tremenda para isso. Mas hoje, o entendimento que Deus tem me trazido, minha resposta é completamente diferente. Ele falou, e qual é a de hoje? Eu falei, a de hoje é a capacidade de perceber os deleites espirituais de uma forma diferenciada. Ele fez uma cara de pensativo e disse, me explique mais isso. Eu falei, para te explicar, eu vou te contar um caso verdadeiro que vai servir de alegoria, de ilustração. Falei, recentemente, nesse mesmo jejum prolongado, um grupo de pastores onde eu estava ministrando, saiu do evento, iriam para o almoço, e aquela conversa do reino de Deus, do mover de Deus, da Bíblia ia continuar. Falei, gente, estou indo. Os caras, não, você está jejuando, vai para o hotel. Falei, eu prefiro essa conversa do que ficar longe. Falei, estou indo com vocês. Não, mas você não está comendo. Falei, o quê? Hoje vai ser um banquete. Falei, vai ser água com gás com limão, em vez de só água. Todo mundo riu e nós fomos para lá. No momento em que eu cheguei, pedi ao garçom, falei, você pode me mandar um pouquinho de limão espremido? Claro. Daqui a pouco ele bota um copo grande, não tanto quanto esse, mas parecido, quase tão cheio quanto esse de limão. Eu olhei e estranhei. Normalmente você pede limão em qualquer restaurante, a medida parece ser econômica. Vem um dedinho, 2. Eu vi aquele copo todo, pensei, acho que ele não entendeu o que eu pedi. Ele deve ter trazido uma limonada. Então, curioso, eu fui e dei uma beliscadinha, uma provada, né, para quem diz que a água não tem gosto, jejuadores discordam. Né? Por quê? À medida que você vai ficando vários dias sem comer, seu paladar vai ficando tão refinado, e é impressionante. Você pega uma água de um pH mais alto, você já sente que ela é mais salobra. Você pega alguns tipos de água, vai olhar no rótulo, depois dito e feito, ela tem um gosto metálico, elas têm muito mais mineral do que outras. E, enfim, você consegue perceber a diferença. E às vezes a mesma marca envasada em estado diferente tem diferença de sabor. Isso vai ficando tão sensível que às vezes você não consegue beber o que precisa no jejum prolongado, que é a água. Então, uma recomendação que jejuadores costumam dar é põe um pouco de limão na água. Vai melhorar o pH da água, do sangue. Eu não vou te encher com informação técnica, mas eu pedi o limão. Quando eu provei aquilo, eu achei tão doce, tão doce. E eu falei pro garçom, falei, amigo, desculpa, você não me entendeu. Eu queria só o limão espremido, não era uma limonada. Eu falei, isso aí é limão espremido, não é limonada. Eu falei, não. Eu provei isso aqui, tá doce. Ele falou, impossível. Eu vi o cozinheiro espremer os limões na minha frente ali. Aí eu provei de novo, falei, mas tá doce. Quer dizer, não pode estar doce. O pastor da minha frente, sentado do outro lado da mesa, curioso, passou a mão no copo, deixa eu ver. E quando ele provou e fez uma cara de azedo, falou, pelo amor de Deus, Subirá. Isso aqui é limão puro. Eu falei, não é limonada. Eu provei de novo, falei, tá doce. E ele tomou, azedo. No fim, todo mundo quis ir pro Tiratema, eu quase fiquei sem limão. Mas todo mundo fazia a mesma cara de azedo. E daqui a pouco eu lembrei. Falei, é o meu paladar. Refinado pelo processo de limpeza do corpo. Que está percebendo a frutose do limão que ninguém percebe.
Aí eu falei, para o senhor ter ideia agora de quem viu o doce no limão, tenta entender a minha indignação alguns dias depois, quando eu sentado em outra mesa com outro grupo de pastores, um deles, quando terminou de almoçar, pega de sobremesa uma salada de fruta. Ele começa a enchê-la de leite condensado. Eu queria voar por cima da mesa no pescoço dele. Eu queria gritar com ele, esse negócio já é doce, não precisa, perdão da palavra, dessa desgraça do leite condensado. Mas eu lembrei que eu mesmo, durante muitos anos, botava a desgraça do leite condensado na salada de fruta. Por quê? Tão intoxicado de comida errada e de muito açúcar, eu já não conseguia mais perceber o doce da fruta. E eu precisava de um aditivo. Agora, não só com a vida e alimentação diferente, mas longe até da frutose, eu ficava imaginando o quão doce aquilo era e por que aquela criatura estava fazendo aquilo. Quando eu terminei de contar, o pastor já estava balançando a cabeça, tipo, entendi. Falei, o jejum faz com o nosso espírito, a nossa alma, a mesma coisa que ele faz com o paladar. Ele te ajuda a perceber doçuras que ninguém mais está percebendo. Porque estão se enchendo de um doce, de um leite condensado, que nós precisamos entender o que é. Então, no processo, eu quero usar isso, porque foi essa conversa que Deus usou para me fazer parar a pensar naquilo que eu vou falar com vocês hoje. E eu volto no final, dar um arremate no assunto do jejum. A primeira coisa que Deus me tem feito entender é um princípio espiritual. Quem não valoriza, não busca. Jesus deixou isso muito claro em Mateus 6:21, quando disse, não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E diz, onde está o seu tesouro, aquilo que você dá valor, seu coração é direcionado. Um trilho de foco, de motivação, de propósito é definido para que você se mova na direção daquilo que você valoriza, não daquilo que você não valoriza. Em Colossenses, no capítulo 3, dos versos 1 a 3, Paulo fala basicamente a mesma coisa com outra roupagem. Ele diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se só buscar o que é do alto fosse automático da conversão, para que ensinar essas coisas? E para que apresentar uma lógica de valores por trás? Você está dizendo, vocês morreram para o mundo. Para que dar valor para aquilo que vocês morreram? Vocês ressuscitaram com Cristo para viver do lado de cá, nessa dimensão espiritual. Então foca nisso, valoriza isso, busca isso. Porque quem não valoriza, não busca. E nós não valorizamos sem a devida percepção. Nós vamos explicar melhor isso daqui a pouco. Ano passado, falando muito sobre jejum, eu comecei a pregar uma mensagem que eu compartilhei aqui, chamada Fome de quê? Eu ouvi um amigo citando um outro amigo que ele ouviu. O outro amigo que ele ouviu, já não sei quem é para dar fonte, mas eu ouvi isso do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, falando que a moeda do reino é a fome. Primeira reação nossa, quando alguém fala da moeda do reino, diz, espera, compra, negociação, é regir contrário. Mas o próprio Jesus diz à igreja de Laodiceia, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes brancas para que te vista, né? Colírio a fim de que unjas os seus olhos. Interessante que ele manda a igreja comprar, depois de dizer que ela era pobre e miserável. Comprar com o quê? Isaías 55, foi o texto que o Douglas citou. Diz assim, verso 1, todos vocês têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Comprem sem dinheiro e sem preço. Como é que você compra sem dinheiro? Para quem não tem dinheiro, normalmente a gente fala doação. Ou o vulgo 0,800 na faixa. Mas não é uma compra. Como é que compra sem dinheiro e sem preço? Na verdade, eu passei a reformular a frase esse ano. Em vez de dizer que a moeda do reino é a fome, eu vou chamar de é o interesse. Porque algumas vezes ela é apresentada como sede, outras como fome e outras meramente com a questão de dar ou não dar valor. Então ele está dizendo, vocês têm sede, vêm às águas. Isaías 44:3, Deus diz, eu vou derramar água sobre o sedento. Para quem que Deus vai dar água? Para quem não só quer, mas quem vai aproveitar, valorizar e não desperdiçar a água. Depois ele diz, vocês têm fome, venham. Venham atrás do quê? Ele está falando agora de alimento e não só de ser dessedentado, vinho e leite.
Aí você vai entender por que é que Jesus diz aos seus apóstolos: não deem pérolas aos porcos. Qual é o contexto? Ele está falando de entregar as coisas espirituais. E se ele deseja que todos se salvem, é lógico que nós temos que pregar para todo mundo. Mas ele está dizendo: coisas de valor não serão recebidas e aproveitadas por quem não demonstra o mínimo de interesse. Sabe, nós podemos ir longe nisso. A minha proposta aqui não é ser exaustiva, é estabelecer um fundamento. Quem não valoriza, não busca. Logo, para buscarmos a Deus, o que é que nós precisamos de valorização? Segundo lugar, segundo princípio, uma pergunta: o que me impede de valorizar mais a Deus? Se quem não valoriza não busca, nós precisamos valorizá-lo. Mas o que nos impede? No mesmo Mateus 6, de onde tiramos a declaração do verso 21, onde está o seu tesouro, estará o seu coração. 3 versículos depois do 24, falando do mesmo assunto ainda, Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Assim como no primeiro versículo 21 ele fala de acumular, ele está dizendo que o crente não pode ter recurso. Salmo 62:10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Ele está dizendo que se elas forem o nosso tesouro, nosso coração vai junto. Então, o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem o crente. Agora aqui ele está dizendo: você não pode servir a 2 senhores. É por isso que o dinheiro e os recursos materiais na vida do crente tem que ser servo e não senhor. Agora, quando nós passamos a valorizar em demasia algo, a valorização dessas outras coisas vão produzir uma desvalorização de Deus, como se fossem concorrentes, e é impossível você se dedicar aos 2. Em Lucas 8,14, explicando a parábola do semeador, Jesus diz que a semente caiu entre espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Quando a Bíblia fala de prazeres, ela não está falando algo que se defina mera e exclusivamente por aquilo que é ilícito ou pecaminoso. Nós vamos ver que a Bíblia tem definições de prazeres lícitos e ilícitos. Aquilo que é pecado e aquilo que é bênção de Deus, parte do propósito e da criação. Ainda assim, Jesus não falou apenas de prazeres ilícitos. Mesmo os lícitos, dependendo da maneira que nos relacionamos com eles, podem sufocar a ação da palavra de Deus e a consciência espiritual que Deus quer que haja em nós. O que me leva a avaliar com mais intensidade recentemente algumas declarações bíblicas. Em 1 Timóteo 3, ele diz que nos últimos dias as coisas iam piorar. Mas ele não está falando da circunstância. Você olha tudo que ele fala a partir do verso 1, ele só vai descrevendo o comportamento humano. No final da lista, você lê a lista toda, é assustador. No final da lista ele termina dizendo assim: traidores, atrevidos, convencidos. E quando você lê a lista toda, você pensa: está falando do ímpio. Mas o verso 4 termina com a frase: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ele não está dizendo que a pessoa é inimiga de Deus, mas ele está dizendo que a amizade de Deus começou a diminuir em detrimento do quê? De alguém que está se tornando mais amigo dos prazeres do que dele. Antes de convertermos, nós éramos inimigos de Deus. Então a Bíblia não está falando do ímpio. Romanos 5 diz que ele nos amou quando éramos seus inimigos. Então a Bíblia está falando de alguém que saiu do estado de inimizade, reconciliado com Deus por meio de Cristo, descobriu não só o perdão, mas comunhão, relacionamento com Deus. Mas agora essa amizade está arrefecendo, porque alguém está sendo mais atraído para cá do que para lá. Onde tendemos a nos inclinar quando falamos de amizade? Aqueles que nos agradam mais. E de alguma forma, quando a pessoa está se tornando mais amigo dos prazeres do que de Deus, ela atribuiu mais valor, encontrou mais aprazimento nessa dimensão do que em Deus. Outro dia alguém falou: não, isso aí está falando do ímpio. Eu falei: não, o ímpio não é amigo do prazer. O ímpio é escravo do prazer. É outra conversa. Tito 3,3, falando da nossa condição antes da conversão, diz: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. O escravo dos prazeres não consegue em nenhum momento sair do lado de cá. Agora, o crente que escapou dessa escravidão e conheceu Deus, às vezes ele pode estar voltando a flertar com algo que não escraviza, mas o distanciou da plenitude, alegria e do lugar de delícias.
A Bíblia, quando fala de prazeres, fala em dois aspectos distintos. Ela fala do não crente, mas fala do crente. Por exemplo, Hebreus 11, 25 fala que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Todo dia vi alguém falar, pecado não dá prazer. Eu falei, se não desse, ninguém pecava. Só que a Bíblia chama de prazer transitório. É ilusório, é fake, ele te engana. Porque ele dura pouco. É muita manchete para pouca notícia. Agora, a Bíblia fala de prazeres numa esfera que é o crente tendo problema. Tiago capítulo 4, verso 1. Ele pergunta, de onde procedem as guerras e brigas que é entre vocês? A gente está falando com os crentes. Crente briga? Pode isso, Arnaldo? A questão não é se pode, é que na prática acontece. De onde procedem as guerras e brigas que é entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Ele diz, antes do conflito acontecer do lado de fora, ele começou do lado de dentro. Mas pastor, prazer não dá conflito. Quando você está usufruindo ele, não. Mas a ambição e o desejo por ele gera muito conflito. Conflito com as pessoas, conflito com Deus. Depois de fazer essa pergunta, ele diz, vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. E ele resume, nada tem porque não pede. É aquele nível de crente que não descobriu o poder da oração e não alcança nada. Mas ele diz, pede e não recebe. Tem o crente frustrado, que ora e não sabe como alcançar a resposta. A partir de semana que vem, vocês vão aprender como. Ele responde, porque pedem mal. Qual a definição de pedir mal? Para esbanjarem em seus prazeres. Então preste atenção. A verdadeira fonte de prazer está em Deus. A oração deveria ser uma das principais formas de conexão com a principal fonte de prazer. Mas tem aquele crente que diz, eu só uso a oração para pedir para Deus que Ele me dê essas coisas do lado de cá. Então, a ambição dele de ser satisfeito só por meio do que Deus dá e não de quem Ele é e do que relacionamos com Ele, é uma grande ilusão. Quando nós começamos a pensar nessa perspectiva, o que nos impede de valorizar mais a Deus, é evidente que é a valorização das outras coisas em detrimento de Deus. Mas a pergunta é, algum de nós acorda às 7 da manhã pensando, hoje é dia de maldade, o que eu posso fazer para depreciar Deus? O processo não é bem consciente. E como que ele acontece? Terceiro tópico, outra pergunta. O que me ajuda a valorizar a Deus? Vamos pensar na contramão. Porque quando falamos daquilo que nos leva a depreciá-lo, nós precisamos rever, e rever profundamente em oração, quais prazeres estamos buscando. Deixa eu dar um último exemplo. Acredito de todo o meu coração nas promessas bíblicas de provisão e prosperidade. Mas é impressionante nas últimas décadas como a igreja tem distorcido isso. Desde os emissores, os que pregam e ensinam, aos receptores que ouvem do jeito que querem. Para muitos, esses textos e promessas bíblicas viraram a desculpa para mascarar sua própria avareza e ganância. Como se a Bíblia ensinasse provisão, mas não ensinasse desprendimento e contentamento. Então nós precisamos avaliar algumas dessas ambições. Mas a pergunta em contrapartida, e esse é o ponto principal, é o que me ajuda a valorizar a Deus? Então, se a valorização das outras coisas, em detrimento do valor de Deus, nos prejudica, é lógico que a gente tem que trilhar o caminho oposto. Qual o caminho oposto? A valorização de Deus em detrimento das outras coisas. Uau, pastor Luciano, se eu tivesse descoberto isso antes, a minha vida cristã era diferente. Não, a gente sabe disso. O problema é que não adianta apenas saber, nesse mero nível de consentimento mental. Se só isso funcionasse, todas as promessas de ano novo que a gente faz estariam de pé. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou buscar mais a Deus. Esse ano pode ser até que eu jejue. A gente tem aqueles momentos de você dizer eu quero, mas de alguma forma parece que a coisa não engata, não vira. Por quê? Não depende só de você parar e dizer vou fazer uma equação racional. Quando o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida, ele está dizendo que existe uma percepção que nos leva à valorização desse lugar. Existe uma descoberta, existe uma revelação. E para isso eu e você precisamos de mais do que apenas tentar comunicar uma informação. Então vamos ver o que Paulo diz em Filipenses 3, 7, 8.
E diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, pedi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Durante muito tempo, quando eu via Paulo usando essa linguagem, que ela é financeira, é material, é um tom de quem está num papo monetário, lucro, perda, ganho, prejuízo. Quando ele diz o que para mim era lucro, considerei perda, eu imaginava assim, aquelas coisas que a gente dava valor, achando que era diversão e prazer. Hoje eu descobri que elas trazem morte espiritual, então pelo resultado final, não era lucro, era perda. Então eu imaginava muito crente com a leitura da declaração de Paulo, pensando que para mim era lucro. As baladas, as festas, as bebedeiras, todo tipo de diversão que esse mundo oferece, né? Pode passar aí pelo contexto do álcool, das drogas, e dependendo da história de cada um de nós, a lista vai para mais longe. Então eu imaginava Paulo está falando disso. Mas a pergunta é, Paulo está falando de pecado? Não. Primeiro, se você olhar o contexto dos versículos anteriores, ele estava falando de performance religiosa, não de pecado. Segundo, ele diz, eu considero como perda todas as coisas. Então não são só coisas ruins, ilícitas e pecaminosas. Ele está dizendo, eu dei um perdido em tudo. Por quê? Porque diz antes, eu tinha um padrão de avaliação, eu dizia, isso aqui tem valor. Mas depois eu descobri algo tão mais valioso. Mas tão mais valioso, que agora diante desse referencial, o que antes era lucro, desvalorizou. Perdeu a sua importância. Mas a declaração dele é por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Quando eu olho para essa declaração, por causa da sublimidade, em outras palavras, né, em outras traduções, essa expressão sublimidade vem, como por exemplo na NVI, a suprema grandeza do conhecimento. Em outras versões, como excelência. Outro dia alguém falou, pastor, porque essa variedade de tradução? Eu falei, porque a palavra é um desafio de ser traduzida. E peretio, que é a palavra usada no original grego, ela tem uma abrangência de significados. Mas vamos ver o que eles têm em comum. Manter-se sobre, sobressair, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade e poder. Ela fala de proeminência. Então, particularmente, eu não creio que ele está dizendo só da proeminência do conhecimento. Isso já cabe muito bem. Mas eu creio que o que melhor explica esse versículo é a proeminência do sublime. O conhecimento, perdão, do proeminente, do sublime, daquele que é exaltado. Quando você conhece, não apenas como alguém que parou para dizer, Jesus é mais importante, ele precisa desse lugar na minha vida, mas quando um nível de percepção espiritual começa a ser gerado, e você entende o lugar de importância, dá para olhar para o resto e dar um perdido neles. Ano passado, estava numa conversa honesta com a minha esposa. Final do ano, fiz 50 anos. Ela falou, e aí, como é que está se sentindo chegando perto dos 50? Falei, amor, estou na crise do livro do Eclesiastes. Tudo é vaidade. Aí disse, como é que é? Eu falei, amor, teve coisa que a gente queria a vida inteira, mas não podia ter. Eu falei, agora que nós estamos vivendo um bom momento que podemos ter, eu não quero mais. Eu falei, não é um paradoxo esse negócio? Querer, mas não poder, depois poder, mas não querer. Ela diz, a gente não deveria olhar para esse não querer mais como uma maturidade. Eu falei, para mim, mais do que emocional, tem a ver com o nível de descoberta. Quando você começa a entender a importância daquilo que você tem do lado de cá, coisas que você ambicionou, cobiçou uma vida inteira, elas perdem completamente sua importância. Eu acho trágico, não só triste. Já vi crente chorando, dizendo, se o Senhor não me der a casa, eu não vou ser feliz. Eu digo, o quê? A sua alegria está dependendo disso aqui? A Bíblia diz que do lado de cá tem plenitude de alegria, delícias perpétuas, ou seja, não dura só um momento. Você olha para os crentes da primeira geração, perseguidos por causa do evangelho, privados do básico, de alimento, de vestuário, de liberdade, e esses caras viviam uma alegria sobrenatural que a gente que tem tudo não tem. Será que nós não estamos invertendo em muito aquilo que é a proposta do evangelho? Não estou dizendo que Deus não quer essas coisas do lado de cá. Mas ele disse, se você buscar em primeiro isso, aquilo vem a reboque. Porque quando elas são complementos e não concorrentes, substitutos, elas estão no lugar certo. Mas nós precisamos dessa descoberta. Agora a pergunta a ser feita é, nós devemos esperar que essa concorrência com prazeres, não só os ilícitos, mesmo os lícitos, ela desapareça automaticamente,
Ou será que ela deve ser eliminada intencionalmente? Porque se desaparecesse automaticamente, por que é que não acontece com a maioria de nós? A verdade é que nós vamos deixar entrar ano, sair ano, e nós vamos continuar esperando algo acontecer por si, que não acontece espontaneamente, automaticamente. Isso precisa ser intencional.